Senhor, nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, nesta quinta-feira, neste dia 20 de fevereiro de 2020, mais uma vez vos damos graças por estarmos sendo usados por Ti através da Igreja Global de Adoração a Deus, onde nós formamos o corpo de Cristo espiritual, onde nós ministramos a Sua palavra viva e eficaz em amor à Sua igreja perseguida naqueles 50 países que constantemente listamos ao ministrarmos a Santa Ceia do Senhor, em amor à plenitude dos gentios que têm de entrar, que vivem naqueles 50 países, em amor à sua igreja perseguida em todos os países do mundo, em amor à plenitude dos gentios que têm de entrar e que vivem em todos os países do mundo, e em amor a todas as pessoas que estão unidas a nós, em todo o Brasil, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida, formando o corpo de Cristo espiritual. E hoje, nesta quinta-feira, mais uma vez o nosso Deus nos manda trazer uma palavra abençoada sobre a família, a importância da pessoa, do servo de Deus, cuidar dos seus. Portanto, nós vamos ver que Abrão, ou Abraão mais tarde, ele cuidou inclusive de Ló, pois quando os anjos de Deus foram destruir Sodoma e Gomorra, antes Deus o anunciou a Abraão, por ter Abraão como seu amigo, por Abraão viver pela fé, por ter sido considerado por Deus como um justo. Deus falou: eu não posso fazer isso sem comunicar ao meu justo Abraão. Portanto, nós vamos ver em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, está escrito: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, ou é pior do que o incrédulo. E Abraão, antes Abrão, depois Abraão, ele como Ló peregrinou com ele como chegou um momento que os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão, pois eles cresceram financeiramente, ficaram ricos, e a terra não comportava mais os dois juntos. Aí Abraão mandou que Ló escolhesse o local para onde iria, que ele iria para outra parte. E Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, lá as campinas, e Abraão foi para as montanhas. Portanto, nós vamos ver o quanto Deus considera a pessoa que vive pela fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vamos ver como Deus tinha Abraão em um bom conceito por ele viver pela fé, por ele ser considerado por Deus como justo. Não que Abraão não errasse, não pecasse, como nós, irmãos. Nós que vivemos pela fé, nós somos tidos por Deus como justo, e Deus se manifesta a nós, ele se revela a nós, ele revela a nós os seus propósitos. Muitos deles, a grande maioria deles, a totalidade deles, contido nas suas sagradas escrituras. Eu tive uma experiência maravilhosa com Deus, assim como Deus falou com Samuel: Samuel, Samuel, eis-me aqui. Deus falou comigo também, amados. Mas um dia eu dou testemunho, Deus falou diretamente comigo. O que, Senhor? Eu me espantei até assim, peço perdão a Deus com a forma que eu me falei com ele. O que, Senhor? Não, eu devia ter falado: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas ele entendeu que eu fiquei assim, no momento foi uma coisa muito grande, irmãos, foi uma coisa muito grandiosa, para a honra e glória do nome de Jesus. Mas vamos voltar ao nosso tema do cuidado, cuide dos seus. Portanto, vamos ver o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo, o meu justo, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou não se compraz nele. Tanto que a salvação é pela graça, ou seja, o favor imerecido, mediante a fé, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, nós somos salvos pela graça mediante a nossa fé.
mediante a crer que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir, mediante a crer que as promessas aqui escritas são direitos nossos de receber, amados. Nós temos que crer e obedecer. Nós não temos que olhar para as circunstâncias momentâneas, não. Nós temos que olhar para o que Deus já nos deu na sua palavra. Portanto, vejamos o que está escrito em Hebreus capítulo 11, dos versículos 8 ao 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Indo para um lugar que havia de receber, ele ainda não tinha recebido, ele havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A pessoa que tem fé, quando Deus fala, quando Deus manda, ela obedece sem questionar. Ela vai sem questionar, porque ela sabe que ela está debaixo da mão de Deus, do Todo-Poderoso, que Deus a ama. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Agora vamos ver o que está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 6. E creu ele no Senhor, ou seja, creu Abrão no Senhor na época, e foi-lhe imputado isto por justiça. Portanto, nós que cremos em Deus, o justo, ele vive da fé, nós que temos fé, nós que cremos nas promessas, nós somos imputados por Deus como justos. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça, como fazedores da justiça de Deus. Portanto, vejamos o que está escrito agora em Hebreus capítulo 11, dos versículos... Gênesis capítulo 18, dos versículos 17 ao 33. Portanto, vejamos. Gênesis capítulo 18, dos versículos 17 em diante. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Portanto, Deus, por considerar, pela fé de Abraão, por considerar Abraão amigo de Deus, um justo, ele anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra a Abraão. E disse o Senhor, prestem bem atenção, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Olha só, Deus estava vendo que Abraão ia ordenar, ia orientar os seus filhos. Provérbios capítulo 22, versículo 26. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede junto a Deus pelos homens, olha só. E chegou-se Abraão dizendo, destruirá também o justo com o ímpio? E se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também? E não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra. Olha a sabedoria de Abraão em argumentar com Deus. Olha a sabedoria de Abraão em se humilhar diante de Deus. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza.
Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou a falar, ainda a falar-lhe, e disse, se porventura acharem-se ali 40. E disse, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse, não farei se achar ali 30. E disse, eis agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais desta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E se foi o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou o seu lugar. Portanto, o Senhor disse certamente que se ele ali achasse um justo, ele não destruiria o lugar por amor daquele um justo, amados. Mas Ló, ele foi salvo, ele foi liberto pela misericórdia de Deus, pela intercessão de Abraão, porque Abraão estava cuidando dos seus. Abraão estava cuidando do seu sobrinho também, Ló. Portanto, que fica esta palavra edificadora, exortadora, para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, nesta quinta-feira, neste dia 20 de fevereiro de 2020, sobre a importância de cuidarmos, e nós que temos fé, que vivemos pela fé, que somos considerados por Deus como justos, de cuidarmos dos nossos, daquelas pessoas que Deus colocou debaixo da nossa autoridade espiritual e ministerial. A paz de Cristo para todos. Uma quinta-feira de grandes bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.